Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pátio Cast. Hoje eu estou aqui ao meu lado com a convidada co-host de hoje, Que isso, hein? Que peso. Rosi Campos. Passou do lado de lá pro lado de cá, né? Que isso, que mudança é essa, né? Tô surpresa, de verdade. Gostou? Obrigada, tá, pelo convite. Tô me sentindo honrada. Então vamos lá, é um desafio, né? Sim, Para nós dois, né? Confesso que tem um peso aqui muito maior do que quando eu tava do outro lado, sabia? Tô sentindo, assim, uma responsabilidade muito pesada com a pessoa que a gente tá aqui hoje. Olha aí. Eu assim, vamos dizer que eu tô fingindo costume, porque é o segundo episódio, né? Então, a gente, é tanta coisa, ficou tanta coisa por falar do primeiro episódio, a gente tava em outra estrutura, né? E agora a gente tá numa nova Que estrutura. por sinal tá muito bonito, viu, pessoal? Tem que conhecer, parabéns, viu? Valeu, e aí a gente, claro que gostaria que você estivesse aqui para conhecer e para gravar Muito um segundo legal. episódio com a gente. É o Léo Stephans. Muito bem-vindo, Léo, novamente. Primeiro, obrigado. Me sinto muito feliz e honrado de estar aqui mais uma vez para a gente poder compartilhar um pouco mais de conteúdo, bate-papo, assunto, histórias aí que a gente vem construindo juntos, né? Parabenizá-los pelo não novo espaço, né? Pela remodelação do espaço. O estúdio tá maravilhoso, tá muito legal. O espaço aqui do Cork também cresceu muito, eu vi aqui tá mais amplo. Quem estiver procurando um espaço legal aí para estar em Cuiabá, um espaço inovador, legal, integrado, muito legal. Conheci até agora o Chico. O Kiko. Kiko da Imo, né? Ele é Francisco, poderia ser Chico. Pois é, Kiko. O Kiko da Imo, pô, muito legal, uma galera muito legal aqui. Um prazer estar aqui novamente. Kiko também, Legal. que já esteve aqui na mesa com a gente. Nós que agradecemos a você, Léo, a Milena, que está aqui nos bastidores, gravando tudo com a gente. É muito legal ter a Inovale aqui com a gente. E, claro, cheio de novidades e coisas novas aí pra gente. A gente vem acompanhando você também pelas redes sociais. E eu quero propor começar já falando sobre sobre a sua interação que você fez esses dias com os seus seguidores, de coisas que você gostaria, que eles gostariam, na verdade, de saber. E lógico que a gente quer abrir com isso, né? A gente trouxe questões, assim, bem legais, assim, sugestões de temas que eles trouxeram. Vamos começar por isso? Maravilha, vamos lá. Bom, primeiro, assim, eu acho que tem chamado muita atenção de muitas pessoas aqui, né? Dos meus amigos e das pessoas que eu conheço, tanto de profissão ou da vida pessoal, essa mudança um pouco na minha carreira, né? Vamos chamar assim. Eu fiquei muitos anos na publicidade e propaganda, então, e há alguns anos, eu fiquei praticamente 15, 16 anos no mercado de comunicação, em agência de propaganda, como redator, diretor de criação, marketing ali. E nos últimos 5 anos eu venho empreendendo, mais uma vez, já sou empreendedor nato desde muito cedo. Fui empreendedor, fui intraempreendedor, que eu acho maravilhoso, quem consegue ser intraempreendedor também, porque tem muitas pessoas que querem empreender, mas elas às vezes têm aquele frio na barriga, e eu entendo, porque os boletos chegam, os compromissos chegam, mas as pessoas precisam entender que elas podem empreender dentro do negócio dos outros. Isso é muito saudável. Legal. Né? Eu sempre, independente se eu estava num CPF, dentro de um CNPJ, seja CLT, ou um contrato que eu participei, ou nas investidas que eu fiz anteriormente, ou continuo fazendo, o empreendedorismo nunca saiu da minha vida. Então, assim, eu acho que isso é fascinante. E muitas pessoas me perguntam, mas você está trabalhando com o quê? Você está mexendo com o quê? E essa trajetória desses últimos 5, 6 anos foi muito legal, que é basicamente, não é que eu saio do mercado da publicidade e propaganda, que isso está muito intrínseco a mim, eu valorizo muito o marketing, a comunicação. Dentro da empresa é uma área que eu invisto bastante, a gente tem uma equipe muito, muito robusta com relação a essa pauta, né? Mas eu venho há alguns anos já investindo na área de tecnologia. Tá? Então, nossa empresa é uma empresa de tecnologia, uma empresa de inovação. E nos últimos 2, 3 anos eu venho me preparando enquanto pessoa mesmo, né? Por estar à frente dessa companhia, de me preparar enquanto pessoa, enquanto profissional, para estar no próximo degrau, né? Então, assim, coloquei como meta de estar pelo menos 2 anos à frente do ano que eu estou vivendo. Então, assim, tanto educacionalmente, cultura, conhecimento, né? Então, assim, comecei a enveredar por alguns mercados de tanto investir em algumas startups, hoje eu tenho 2 investidas em São Paulo, né? Fazendo parte de alguns grupos como Inovadores ou Investidores.vc, que é um fundo, é um fund ali, é um grupo que reúne uma série de empresários para investir em startup, hoje que movimentam mais de alguns milhões e milhões de reais esse fundo, esse grupo, né? E eu faço parte ali em algumas startups investindo, inclusive está tendo uma rodada agora que eu estou participando para ver se faz sentido ou não a tese, né? E tenho também me aproximado muito de alguns outros grupos de
Networking, que eu acho que é fantástico, né? Eu tenho, não é uma fala minha, mas eu tenho uma fala que eu acho muito legal, um ditado que eu acho muito legal é que o currículo, né? Não o currículo, o diploma, ele abre algumas portas, mas algumas só o network vai conseguir abrir. Então, assim, é muito diferente, entendeu? É muito diferente. Então, eu costumo dizer que o network tem me levado a lugares que meu diploma jamais poderia me levar. Então, eu valorizo muito isso, tenho procurado me relacionar muito com pessoas, com empresários, com empresas dos mais diversos segmentos. Hoje fiz alguns cursos no G4, né? Que é uma plataforma legal, né? Fantástica, uma galera sensacional. E hoje eu faço parte de um clube com eles, que reúne basicamente 200 empresários. O G4 Club, né? O G4 Club, que é um segmento onde eles pegam todos os empresários que passam ali pelos cursos de gestão, né? Aí tem cursos com o Paulo Guedes, então assim, é uma galera muito pesada, com o João Adib da CIMED, então é muito legal, é um network assim, fora da curva. E aí você passa por um crivo ali e eventualmente eles convidam alguns empresários a fazer parte desse clube. Então hoje nós temos mais ou menos 200 ali membros no clube, pessoas dos mais diversos segmentos de tecnologia, educação, segurança, enfim, medicina, empresários de muita exponencialidade. E é muito legal isso, é um aprendizado diário, são situações que a gente vive diariamente ali dentro do clube que nos traz uma grande vantagem competitiva para o dia a dia, enquanto pessoa, enquanto empresário também, né? Então, assim, são aprendizados de vida e aprendizados na área empresarial muito robustos e eu estou muito feliz em fazer parte. Então, assim, é uma mudança, não uma mudança, mas uma evolução, né, na minha carreira que estava muito relacionada à publicidade e propaganda e eu venho buscando migrar cada vez mais para novos horizontes, né? Então, assim, onde tiver inovação, onde tiver oportunidade, eu vou estar atuando, independente se é no mercado de tecnologia, se é no mercado de publicidade e propaganda, ou se for no mercado de construção, de medicina, onde eu puder levar inovação e houver oportunidade, a gente vai estar atuando. Todos os segmentos, né, tem essa possibilidade, né? Muito bacana que você falou que vai bem de encontro ao que um seguidor seu perguntou sobre a sua jornada profissional, né? Então você falou aí um pouco da sua jornada desde publicitário até hoje em dia como empresário, fazendo parte de grandes grupos, né? Qual insight ou detalhe novo que você gostaria de adicionar sobre isso, respondendo lá ao seu seguidor sobre a sua jornada profissional? Então, por muitos anos eu fiquei muito preso no mercado de publicidade e propaganda. Preso realmente, assim, mentalmente preso, profissionalmente preso e pessoalmente preso. Até eu entender que publicidade e propaganda, a agência, é o quê? E depois disso é o como, né? Mas não é o porquê. O porquê, a gente tem que ter isso intrínseco no seguinte sentido. Estava falando isso hoje com o Matheus, que é nosso gerente de marketing, que a Inovale, ela é uma empresa que nasceu para inovar e criar oportunidades para o mercado de gestão pública hoje, através da tecnologia. Mas amanhã nós podemos entender e identificar no mercado que a Inovale, ela continua sendo essa empresa, mas ela é também uma empresa que tem como objetivo, o seu porquê é inovar e levar novas oportunidades para o mercado privado, para o mercado de EdTech, para o mercado de medicina. O nosso porquê é a nossa guia. A Apple, ela tem muito claro o que é o seu porquê, que é fazer a diferença. E quando Steve Jobs quis fazer a diferença no mercado de computadores, ele criou o Macintosh. Depois ele quis fazer a diferença no mercado de telefonia. E a Apple não mudou, não virou uma Apple Telecom. Sempre foi a Apple. Ele fez a diferença no mercado de telecomunicação com o iPhone, onde os telefones haviam centenas de teclas, ele veio com um telefone sem tecla nenhuma. E praticamente matou o BlackBerry, que dominava esse mercado, o Nokia, enfim. Depois ele entrou no mercado para fazer a diferença no mercado da música. Ele não era Sony, ele não era uma gravadora, mas ele fez a diferença no mercado da música. E assim, por quê? O iPhone, o Macintosh, o iPod, os AIs que vierem por aí são o quê e como ele faz, não é o porquê. O porquê está na essência da empresa de fazer a diferença em algum mercado, seja ele qual for.
quando eu descobri essa essência comigo, para mim, enquanto pessoa, de buscar levar inovação e criatividade para fazer a diferença em outros mercados, eu posso levar isso hoje para o mercado de tecnologia, para governo, para o mercado de tecnologia, para empresas de saúde, para empresas de educação. Posso levar a inovação e criatividade para o mercado da construção civil, em asfalto, em casas, no que for. Mas o meu porquê eu nunca mudo. Porque se eu ficar mudando o meu porquê, essa essência nunca vai me guiar a lugar nenhum. Então, quando a gente descobre a essência do seu porquê, por que você existe, por que você faz aquilo, ele complementa os seus o quês. E como você faz? O que eu faço? Eu faço inovação, faço copo. Como eu faço copo? Eu derreto o vidro, parará, boto uma forma. Ok, fiz o copo. Mas o porquê não pode ter mudança. Isso é a sua bússola. Isso é o seu guia. E quando eu descobri isso, eu entendi que o mercado de publicidade e propaganda poderia abriu muitas portas para mim e eu poderia levar o meu porquê para outros mercados e é isso que eu estou buscando hoje. Inclusive, agora em novembro eu vou ficar 30 dias fora do Brasil, estou indo para uma imersão também, tanto pessoal quanto empresarial, onde a gente vai fazer a validação de uma tese que a gente tem no mercado americano sobre inteligência artificial. Isso, ou para Nova York. A gente vai testar e validar uma tese de um produto que a gente está muito forte na questão de IA dentro da empresa hoje. Para validar isso no mercado com eles lá, com o nosso parceiro americano, para voltar para cá e falar, bom, faz sentido, então vamos desenvolver isso em 25. Então é isso, eu acho que essa é uma do que me ajudou a guiar e a guiar a minha carreira enquanto empreendedor, enquanto empresário que estou hoje, né? Nossa, uau! Eu preciso perguntar. Por favor. Você falou algo muito forte sobre o porquê. E me chamou muito a atenção, eu fico muito antenada sobre isso mesmo, quando as pessoas falam o que é que move a organização, o que é que move as pessoas, né? E você falou de uma profundidade muito pessoal. Me parece ser muito pessoal. Esse porquê que você fala que é o que faz os propósitos aí darem certo, o foco do seu objetivo, das inovações, enfim, da organização no contexto geral, é o porquê pessoal ou ele reflete também, por exemplo, na missão da empresa, da Inovale? Perfeito. Isso era uma vontade, né? Isso era uma necessidade acima de tudo. Isso hoje passa a refletir na empresa também. A empresa cresceu, a empresa... Eu costumo dizer, a bandeira do Brasil tem lá, ordem e progresso. A gente progrediu, desordenou, precisamos ordenar novamente para voltar a progredir. Então essa é a lógica da empresa, né? Você cresce, isso vai gerar uma bagunça, isso vai gerar uma desordem, mas você precisa ter foco, disciplina e resiliência para entender essas mudanças e aplicar isso. E a gente tem conseguido fazer isso na empresa também. Tem conseguido passar um pouco disso, né, dessa essência. A Inovale é uma empresa extremamente inovadora, é uma empresa que investe em inovação. A gente tem hoje uma equipe extremamente qualificada, com profissionais de IA, desenvolvimento, tecnologia, enfim, marketing, uma equipe muito completa com relação a tudo isso. Temos feito produtos que têm uma relevância no mercado, hoje somos líderes em alguns segmentos dentro do Mato Grosso. Estamos presentes no governo federal, nos governos de estado. Então, estamos presentes em todas as esferas da gestão pública, levando nossa missão, o nosso porquê, que é gerar inovação e criar oportunidades para que a gestão pública possa melhorar a sua eficiência e sua eficácia. Legal. Então, isso acaba refletindo, porque tem um outro ditado, né, que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. Não existe CNPJ inovador com CPF que não inova. Não existe um CNPJ, sabe, dinâmico, eficaz, eficiente, se o CPF também não for. E não é o CPF somente do dono. Eu acho que é o conjunto que faz isso. E a gente hoje conseguiu reunir pessoas muito legais, muito habilidosas e profissionais que com extrema capacidade de absorver isso e aplicar isso no dia a dia da empresa. Ok. E temos perguntas aí do seguidor, do Léo. Aqui contigo, né? Vai assim já no gancho aí dessa pergunta do porquê também, sentido, né? Uhum. Quando a gente fala dessa vida, né? Você traz com muita maestria sobre o trabalho e tudo mais. Você deu uma pincelada aí sobre as coisas que estão para acontecer. E muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu imagino que deve ser difícil aí consolidar, tipo, trabalho, família,
as inovações que vêm por aí, ficar antenado no mercado. Como que é para você todo esse equilíbrio? É muito difícil, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um de 9, 8, vai fazer 9 anos agora em dezembro, um outro de 6 anos. Então é muito difícil, são 2 meninos, né? Tenho uma esposa maravilhosa que me apoia muito, né? Tenho uma família que acolhe muito tudo isso. Isso é muito bom, né? Que inclusive acabaram de retornar de Dubai. Pois é, fizemos um Queremos saber sobre isso. Depois de 10 anos juntos, casamos, 10 anos juntos, 2 filhos, 2 cachorros, Que e aí legal. casamos, oficializamos, né? Fizemos uma festa para oficializar, e aí tirei uns dias de lua de mel, mas não é fácil, aí preciso ter equilíbrio, né? Como tudo na vida. A gente precisa equilibrar a vida pessoal com a profissional, não adianta, né? É muito difícil você hoje ter um foco muito no pessoal e esquecer o empresarial ou, né, o profissional, se é CLT ou PJ, porque os sonhos vêm, é preciso realizar, se você não se realiza, frustra, e isso acaba prejudicando o seu pessoal. Então, o profissional é uma balança. O profissional ajuda muito no pessoal e o pessoal ajuda muito no profissional. Eu acho que também chega a ser um reflexo do porquê. Total. E aí, por isso que eu falei que faz muito sentido essa Falamos pergunta. sobre isso na reunião Anterior, antes né? desse podcast. Né? Exatamente. E assim, eu venho de uma origem muito humilde, né? E trabalhei muito sempre a vida inteira. E quero construir esse legado, né? Construir esse legado e tentar deixar algo desse legado para os meus filhos ou por onde eu passei. Até ontem eu fiquei muito feliz e emocionado, recebi uma mensagem. E de vez em quando eu recebo uma mensagem ou outra no Instagram, eu acho até tem uma... Assim, a vaidade, ela pode te ajudar a elevar ou te derrubar. Então, assim, eu não sou um cara vaidoso nesse sentido, mas fico feliz com algumas mensagens que me chegam e até com algumas críticas que chegam, para mim é natural, né? Mas, assim, eu tenho recebido algumas mensagens sobre essa questão de, poxa, como eu tenho ajudado ou ajudei alguém em alguma jornada. Eu fui muito ajudado, muito ajudado na minha jornada pessoal e profissional, conselhos, sabe? Na minha jornada profissional, sempre fui muito acolhido por onde eu passei. Então, eu acho que eu tive muita sorte, né? Eu costumo dizer muita sorte. Não, eu trabalhei muito e isso refletia no meu dia a dia nos locais. As pessoas acabam refletindo. Você é o reflexo do que você faz. Então, eu sempre fui um cara que acolhi. Nunca fui um cara que espelhei ninguém. Eu gosto de acolher as pessoas. Sempre fui um cara pujante, entender e, sabe, sempre fui empreendedor. Então eu era sempre muito querido ou, sabe, assim, com os patrões. Então não tinha esse problema, porque... E onde eu não me sentia valorizado, eu também falava, cara, legal, pra mim não dá, não funciona. Porque o meu porquê estava muito claro. Talvez não estava tão claro como está agora nos últimos anos, mas eu sempre tive esse porquê. E aí esse equilíbrio entre profissional e pessoal é fundamental. Então a família precisa entender esse seu porquê. Acho que isso é legal e é muito difícil, né? São pessoas. Então na jornada nossa da vida, se conectar com pessoas que tenham essa mínima sinergia é muito legal. Então assim, entender esse momento e acima de tudo é respeito. Eu costumo dizer, respeito dentro de casa, fora de casa, é uma palavra de ordem. Isso é um dos pilares também na Inovale que a gente traz muito forte. Respeito é algo que a gente não abre mão. É um valor. É um valor da empresa. Uma conduta errada para nós é fator preponderante de um corte, sabe? De uma tomada de decisão, às vezes mais enérgica, independente se é um excelente profissional, mas se for uma pessoa muito ruim, ela não pode fazer parte da nossa equipe, nem da minha vida pessoal, quanto menos da minha vida profissional. É porque tem aquele ditado, né, que fala que não existe, ele é uma boa pessoa, não é tão boa pessoa, mas é um bom profissional. Não existe. Se não é boa pessoa, não é bom profissional. Eu prefiro... Sim, é um reflexo, né? Sempre procurei contratar boas pessoas e até profissionais medianos que elas tendem a aprender. Pode desenvolver. Mas índole e caráter... Depois, índole e caráter eu acho muito difícil corrigir. Pode acontecer, mas eu sou muito cético nesse sentido de, sabe, caráter e índole para mim é fundamental. Legal. Eu acho que eu posso seguir com a próxima pergunta, né? E me fala um pouquinho, você está na liderança da Inovale e aí tem os seus alunos, né? Então, me conta um pouco de como que é esse legado que você está deixando, como que você vê isso na sua vida pessoal e profissional também que está refletindo aí nesse legado. Então, é uma coisa assim que
há um tempo eu comecei... Bom, primeiro eu queria até, pessoal, né? Assim, eu não sou blogueiro, nada mas não sou um blogueiro profissional, não sou influencer. Tem gente que se prepara muito para isso, né? Eu sou um profissional, sou uma pessoa que tem uma história profissional e que, assim, felizmente tem impactado algumas pessoas. Isso eu fico muito feliz. E como muitos me impactaram, e como muitos me impactam e muitos me impactarão daqui para frente ainda. Então, eu espero continuar criando essa jornada e deixando essa jornada, né? E recentemente eu venho recebido muito sobre isso. Então, assim, tem uma passagem na minha vida que é quando eu estava no mercado de publicidade e propaganda, eu tinha muita essa vontade de conhecer as coisas, de fazer curso, de entender. E o mercado, muitas vezes, não absorvia, não proporcionava para que todos os nossos colegas pudessem fazer um curso, por exemplo, na Miami School, na ESPM, enfim, né, em alguns cursos fora de Cuiabá. Eram caros. Então ia 2 da agência, fazia o curso, voltava, fazia um mini workshop. É diferente, é igual o telefone sem fio, é diferente, né? Além da experiência de viajar. E tudo bem. Quando eu comecei a entender esse movimento, aí o meu porquê dizia o seguinte, tá errado isso. E aí eu criei um projeto chamado Papo Criativo. Eu trazia os mesmos profissionais da SPM, então eu ligava na cara de pau, o Pedro Porto, por exemplo, da DM9 uma época. Pedro Porto, cara, quero fazer um curso com você em Cuiabá, fiz um curso com você aí, quero trazer você para Cuiabá para fazer a mesma grade. Pode? Posso, porque o curso é meu, eu dou na SPM, dou na Miami School, dou em vários lugares e posso dar aí. E eu trazia esses caras para cá. Na SPM era R$750 a época o curso, mas a estadia, hotel, viagem, enfim, etc., para muitos não cabia no bolso e as agências não conseguiam custear. Eu trazia esses caras por 1/3 do valor, R$250. Fiz quase 4 anos isso. Então, assim, esse inverso era o meu porquê. Por que a gente tem que sair daqui lá? Tá errado. Quem pode, tudo bem, mas a maioria não pode. Então, eu mudei essa lógica e aí, como diz o próprio Steve Jobs, né? Você conflitar o status quo da coisa. Por que isso? Assim, não tem o que não pode ser feito. A gente tem que exaurir com os porquês daquilo não está sendo feito. E, eventualmente, a gente acha um caminho. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de movimentar o mercado, de trazer informação. E hoje, felizmente, né, eu estou tendo acesso a algumas informações e alguns mercados que, potencialmente, alguns não estão tendo. Então, muitos me perguntam, poxa, Léo, como que é aí no G4? Aí eu vou lá e falo, cara, é assim, assim, assado. Começa por esse curso, faz esse, faz aquilo, faz aquilo. Conexão. É abrir portas, né? Isso não custa nada. Então, o que eu puder hoje trazer de informação dessa minha trajetória, desse meu dia a dia, e que realmente for relevante para algumas pessoas, que bom. Para quem não for relevante, na boa, pode deixar de me seguir sem problema nenhum. Sem problema nenhum, sabe? Assim, tranquilaço. Eu não vim no mundo para agradar ninguém, sabe? Eu vim no mundo para construir uma história. Que se essa história tivesse energia com algumas pessoas, cara, já estou muito feliz. E se tivesse energia com as pessoas que realmente, que muito me importam, que é a minha família, maravilhoso, golaço. E se eu conseguir impactar mais meia dúzia fora da minha vida pessoal, familiar, cara, vou morrer tranquilo, assim, vou morrer felizão. Legal. Eu queria só fazer um parênteses. Posso? Claro. Eu tô me sentindo muito abusada hoje aqui. Quando você fala disso, do seu legado, me vem muito forte essa questão se realmente está fazendo sentido para você e como você vê para o mundo, sabe? O teu trabalho tá ficando uma coisa... Se você pudesse resumir em uma frase do teu legado, o que você acha que está deixando de melhor? De forma colaborativa, construtiva, para o que a gente tem, sabe? Em tudo. Eu acho que eu tô podendo, né? Assim, a minha ideia, e eu acho que eu consigo, até com algumas mensagens que eu recebi, se eu conseguir continuar ajudando a quebrar barreiras que muitas vezes são colocadas de uma forma involuntária ou com que a pessoa não tem essa percepção clara dessa barreira que está ao redor dela, mas ela não avança, se eu conseguir ajudar a quebrar essas barreiras como eu venho quebrando, eu vou ficar muito feliz. Então, assim, quebrar barreiras para que as pessoas possam se descobrir e descobrir novas oportunidades. Eu acho que isso é fundamental. Atualizando a Rose, ele está falando sobre Papo Criativo, é uma das marcas, né? Perfeito, um dos legados que o Léo deixou, né? E que no primeiro episódio, para quem quer saber um pouquinho mais, o Léo contou pra gente. Então, se você não assistiu, volta um pouquinho lá no YouTube do podcast, que tem o primeiro episódio que o Léo contou. E quer falar um pouquinho mais?
Só atualizando a Rose aqui. O Papo Criativo é uma coisa que eu falo com muito carinho, assim, porque ainda hoje, depois de, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos que eu parei com o projeto, muitas pessoas me encontram, às vezes, na rua ainda, de ex-colegas de profissão, e falam, poxa, Léo, cara, né? fiz um curso com você, esse dia me mandaram o certificado que eu imprimi, mandaram no meu WhatsApp, sabe assim? Eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Inclusive, até essa semana, off política, mas tem um amigo que ganhou em Lucas do Rio Verde como vereador, Vlad Mesquita, que é publicitário, tem uma trajetória maravilhosa, linda. E aí, falando com ele esses dias, né, parabenizando, ele falou, cara, lembro da época da faculdade que eu fazia os cursos com você, pô, obrigado e tal, assim, né, porque eu mandei felicitações a ele. E ele me respondeu com isso, e ele lembrou do Papo Criativo depois de mais de 15 anos, assim, falando, pô, eu lembro dos cursos que a gente fazia juntos. Então, assim, eu acho que isso que é legal, porque, de certo modo, eu ajudei a quebrar algumas barreiras, e é o que eu acabei de falar. Eu acho que esse legado, se as pessoas puderem ajudar os outros a quebrar algumas barreiras na vida pessoal e profissional, é muito legal. Porque muitas barreiras são construídas justamente para cercear a gente, seja num relacionamento abusivo, seja no pessoal, seja num relacionamento comercial abusivo, seja num relacionamento ali de contratação, PJ, CLT, abusivo. Então a gente precisa quebrar essas barreiras. E quebrar essas barreiras é enxergar novos horizontes. E muita coisa está aí, sabe? O mundo está aí. O acesso existe, mas muitas vezes falta vontade, né? Mas eu entendo que a maioria das vezes é a necessidade do dia a dia que acaba impedindo as pessoas de dar esse passo a mais. Porque sim, dá frio na barriga. E nada contra da pessoa ser pro resto da vida o intraempreendedor. De ser um executivo de empresa, não querer abrir um negócio, ser um CLT, ser um PJ dentro de algum negócio, ser um CFO, CMO, ser um gerente, zero problema. Mas a mente tem que estar em constante expansão, assim como o universo. Legal. Antes de falar sobre um quadro novo que a gente lançou aqui no programa, depois do primeiro episódio, né? Então agora o Léo vai ter oportunidade de participar, assim como a própria Rose já participou desse desafio. Legal. Né, Rose? Vamos para a próxima pergunta de um que estava aqui. É de um seguidor também, né? Ah, não, são dos projetos atuais. Tá, você quer já vamos pular então? Vamos falar desse aqui antes de fazer um quadro. Já para ir preparando o Léo. Já deixando aí, né? Situando que vem alguma coisa legal aí. Ele vai ser desafiado aqui também, não legal. É só os desafios de empreendedorismo. Acho justo. Justo. Então tá, você está liderando grandes projetos na Inovale, né? Pode nos contar um pouco mais sobre o que está no radar da empresa atualmente? Deixa aí. Perfeito. No ar pra gente as novidades. Maravilha. A gente vem de uma trajetória, 2023 e ainda em 2024, da construção e validação de uma série de produtos, né? Que, por um acaso, tem a tecnologia como grande motor, né, de propulsão, né, de aceleração. Mas o nosso porquê, esses produtos são construídos em cima de tecnologia, porque hoje 90% das coisas dependem de tecnologia, não só de TI, mas tecnologia mesmo. Mas isso tudo tem um porquê. Então a gente tem uma série de produtos que tem como objetivo levar eficiência e eficácia para a gestão pública. Então a gente vem ao longo de 2023 construindo esses produtos, testando e validando esses produtos, vendendo esses produtos, deixando resultado com esses produtos. Inclusive hoje no Mato Grosso nós somos líderes na parte principalmente da gestão de dados para a área de segurança, de inteligência, com contratos em algumas das maiores prefeituras no estado, licitados no governo federal, atendendo, né, de uma certa forma, de forma robusta. Mas a gente vem nos últimos 8 meses investindo muito na parte de inteligência artificial, que graças a Deus se popularizou com o ChatGPT, né? Enfim, isso é muito legal. Mas a inteligência artificial ela já está aqui há muito tempo, né? Então, vou dar um exemplo rápido que a gente usa no dia a dia, o Waze. Ele usa inteligência artificial há muito tempo. Se popularizou, isso é bom, porque quando se populariza, você quebra as barreiras do medo, você traz informação, as pessoas começam a ter mais acesso àquela informação, começam a pesquisar e começam a se interessar e, eventualmente, podem começar a usá-la nos seus negócios. Isso é muito bom. Então, a gente já vem quase 8 meses, 1 ano, investindo muito na inteligência artificial. Para 25, a gente está com alguns produtos validados e começa o nosso plano de expansão nacional, onde a gente deve... Inclusive tem uma equipe hoje no Espírito Santo, hoje, essa semana, e no Paraná também, apresentando alguns projetos. Eu tenho um sócio que fica em São Paulo. Então, no ano de 25, nosso objetivo é
ampliar nossa operação em São Paulo, onde nós já estamos localizados há um pouco mais de quase 2 anos com o escritório, e também atender o mercado do Espírito Santo e o mercado do Paraná, né? E hoje a gente já atende o mercado ali, já estamos no Distrito Federal, queremos ampliar também para o estado de Goiás como um todo e atuar nessas macro-regiões hoje. Então, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal onde a gente está, São Paulo, Espírito Santo e Paraná, no ano de 2025. Validar esses produtos nesses mercados, né? Implementar esses produtos nesses mercados, escalar nesses mercados e 26 e 27 ampliar nossa atuação para o Nordeste e para a região Sul também, bem como alguma parte da região Norte que a gente já tem mapeado. Então 26 e 27, né? E dentro do nosso planejamento também, o meu objetivo, hoje eu fico nessa frente como CEO da empresa, eu estou transitando dentro da empresa para uma frente um pouco mais estratégica, né? Então, nosso planejamento está sendo construído para suportar isso. Eu vou ficar muito mais em relacionamento com o mercado e com investidores hoje, porque nós já começamos a ser procurados por alguns investidores para entender um pouco a empresa, né? Entender os nossos produtos. Não estamos maduros ainda, mas a gente entende que 26, 27 a gente já esteja um pouco mais maduro. E aí, isso é uma jornada. Hoje, para qualquer investimento, né, em uma empresa, a gente precisa construir uma história e deixar um legado documental, compliance, então assim, sabe, desde balanço, enfim. Então a gente está se preparando, como eu disse, né, na minha vida pessoal, eu estou hoje, mas me preparando para 2 anos. Eu sou o Léo, hoje eu me preparo para 27. Então essa é a minha vida pessoal. Então eu já não estou olhando mais 24. Eu já passei 25, 26, eu já estou lá, não é que entrar 25, eu já estou olhando 27, 26, eu estou olhando 28. Pessoalmente e profissionalmente, em termos de intelecto, conhecimento, contatos, eu estou me preparando para isso. E isso que eu tenho tentado, junto com o meu sócio, aplicar na empresa. Então, a gente está olhando para os próximos 5 anos, mas a gente tem um caminho muito claro. 25, 26, 27. E se tudo isso acontecer, 28 e 29 são os anos que a gente deve buscar essa macro expansão. E aí eventualmente, fazer parte de algum grupo maior, ser investido, ou, eventualmente, estar com um bom caixa para comprar outras companhias e ajudar nesse crescimento, né? Agregar aí. Total. Legal. Muito bom falar sobre isso, né? A gente falou sobre isso expansão. hoje, né? Expansão. A Rose faz parte também, ela, enfim, presta aí todo o suporte, apoio, como que eu posso dizer? Consultoria mesmo. Consultoria, Legal. e há muitos anos já, mais de 12, 13? 10, 11 anos. 11 anos, Legal. né? Que é uma franqueadora agora, um grande grupo da área de odontologia. E nós que estamos começando aí há 5 anos apenas, aprendemos muito com essas empresas, como você falou, se conectar, né, ter outros contatos e estruturar. Mesmo, né? É muito importante. E aí num processo de holding, inclusive, né, de construção de um novo formato para que a gente consiga ter uma matriz, né, ter... realmente uma estrutura. O efeito cascata, eu acho que é o melhor modelo, né? E se capacitar e se preparar, e também as equipes e os processos, né? Processos e pessoas andarem juntos. E a gente falou sobre isso hoje, é tão bom. Tá muito vinculado a tudo que a gente conversou. E tem um dado, assim, eu não consigo trazer os dados agora com mais precisão, mas assim, o Brasil, ele passou alguns anos, né? Não só o Brasil, mas o mercado de investimentos, nos últimos 5 ou 6 anos, uns 4 ou 6 anos, teve uma baixa, né, no volume de investimento. Há alguns anos, 5, 6 anos atrás, fazia-se muito investimento e comprava-se projetos em PPT, que muitas vezes não viraram, né, e foram investidos alguns milhões de reais ou de dólares em alguns projetos, né, que acabaram não virando. Então isso acabou, eu não digo que diminuiu o volume de investimentos, mas acabou trazendo um certo alerta para o mercado de investimento. Calma, não é essa euforia toda, não vamos sair investindo de todo jeito. Houve uma baixa de investimento, não que o dinheiro sumiu, mas o dinheiro ficou mais caro nos últimos anos. E o que eu tenho percebido, e o que eu tenho com relação a algumas informações que eu tenho, e essas experiências que eu tenho vivido em São Paulo e nessas viagens que eu tenho feito, principalmente com um grupo de empresários, é que há uma retomada no volume de investimento. Uhum. Então eu tenho visto no mercado de tecnologia, né, de EdTech, parte médica, um volume de investimento que está surgindo no mercado, e o cenário que se desenha
é que nos próximos 5 anos deve ser um cenário muito positivo para boas ideias, mas consolidadas, lançadas em operação, em crescimento, com validação, né? Então, acho que assim, quem estiver com uma ideia hoje testada, está validada, e às vezes não está em tração e não tem problema nenhum, não está em tração, não está vendendo, no break e vou, não tem problema, né? Claro, tem problema que precisa gerar caixa, mas é um começo, né? O mercado está olhando bem para assim, tá entendendo, tá olhando, tá mapeando, tá monitorando. E as ideias, eu acho que saírem da questão da ideia e virarem produto ou serviço e se consolidarem, e aí não precisa ser líder de mercado, mas, pô, legal, tô aqui atuando no mercado, tô entregando, tô dando resultado, tô gerando caixa, mas eu preciso de mais caixa para crescer. Vai ter dinheiro para isso. Vai ter para teses validadas, para produtos que o mercado esteja comprando acima de tudo. Vai ter dinheiro para isso, e eu, pelo que eu tenho entendido, né, e pelo que eu tenho visto nessas rodas de conversa com pessoas que são muito mais especializadas e têm muito mais conhecimento do que eu, principalmente alguns grandes fundos em São Paulo, é que os próximos 5 anos será um cenário muito positivo para as empresas que buscam investimento. Inclusive, como que a gente pode acompanhar esses... Deixa eu ver que você comentou até numa resposta da caixinha de perguntas, hoje mesmo, né, de ontem para hoje, sobre isso, que você trabalha como investidor anjo hoje, né? E também é aberto para pitches, né? De novas empresas, de startups, enfim, de ideias novas. Como que a gente pode acompanhar essas oportunidades, por exemplo, para uma empresa nova como a Rose está agora surgindo, a Rose está empreendendo também mais uma vez. Legal. E surgindo aí para a área de capacitação de pessoas, isso, né? Desenvolvimento. Que Academy, né? Vamos dizer assim. Não vamos dar o spoiler ainda, né? Não, a gente do pátio, de certa forma, também faz parte. De certa forma, não, faz parte bastante, com certeza, né? Faz parte. Com relação a isso. Como que a gente pode acompanhar para saber e para poder ter essa oportunidade de apresentar os projetos, de conquistar... Legal. Bom, o primeiro ponto, assim, tem um cenário muito positivo político no Brasil no sentido de políticas públicas, né? O governo federal, no ano passado, ou neste ano, acho que foi ano passado, está em vigor ainda este ano, que é o projeto Brasil Mais Inovador, enfim, com alguns bilhões de reais para investimento em uma série de linhas de ideias, startups em diferentes níveis de maturidade. Então, quais são os bancos que fomentam isso? Então, por exemplo, no Mato Grosso nós temos a Desenvolve MT, né? Tem alguns bancos privados que trabalham com isso. Inclusive, o início do pátio foi através do Desenvolve MT. Perfeito. Tem a FINEP, que tem feito muitas rodadas no Brasil sobre isso, né? Os editais, e tem visitado. Aqui nós temos no Mato Grosso o Parque Tecnológico, que tem fomentado muito esse tema. Então, eu acho que assim, estar atento às políticas públicas que existem, né? Segundo ponto, o caminho que eu fiz, vou trazer a minha história, né? O caminho que eu fiz, eu tentei entender qual era o nível do jogo que eu queria jogar. Então, por isso eu falo desses 2 anos. Então, o nível do jogo que eu quero jogar é estar próximo, estou construindo uma companhia para estar próximo dessas mega companhias. Então, network, relacionamento, entender. Não entendo do mercado financeiro, nem quero, não é a minha expertise, não quero ter o pleno conhecimento sobre isso. Mas comecei a entender o que é fund, o que é investimento, como que funciona o investimento em uma startup. E aí procurei a investidores.vc, que inclusive é uma startup que hoje eu invisto. Que eles têm, é um fundo, né, do Amuripinho, é um fundo, ele tem uma empresa e ele capacita investidores como eu. Então eu fui lá, fiz uma imersão para entender um pouco sobre investimentos, para eu ter mais solidez, ou melhor informação quando eu ver um pitch, quando eu ver analisar um pitch deck, quando eu analisar uma informação financeira de uma startup. E ele também eles capacitam a ponta, as startups que querem buscar recurso. E eles funcionam como esse filtro. Então eles pegam esses empreendedores que vão lá, que têm uma ideia, capacitam essas pessoas, ajudam essas pessoas ali a entender o que o mercado está buscando. Fala, seu pitch está com deficiência aqui, faz isso. Avança aqui, corrige isso. Enfim, te dá um caminho para que você entenda e que eventualmente nesse caminho você vai cruzar com algum investidor. E eles buscam essas ideias, já numa fase maior de maturação, para atrair para grupos de investidores, que é isso que eu faço parte, onde eu já investi com eles em 2 startups. Além disso, por exemplo, São Paulo tem, assim,
dezenas, centenas de fundos de investimento. Então, nesse network, eu comecei a conversar com algumas pessoas, entender. Fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento de risco. Tem fundo que só investe em EdTech, tem fundo que só investe em startups ou empresas na área de medicina, tem fundo que só investe na área de tecnologia. Então, é estar próximo para você beber da mesma água da fonte dessas pessoas, absorver conhecimento, né? E uma das frases que eu ouço muito, né, que a gente prega muito lá no G4 Club é assim: ser interessante sem ser interesseiro. Seja interessante. Sabe? Se mostre, apresente, faça o pitch, né? Fale, ajude, contribua. Mas não seja interesseiro. Seja interessado, seja interessante, sabe? Isso é legal porque vai impactar alguém que eventualmente tem interesse naquela sua tese. Às vezes algum grupo que tem interesse no seu modelo de negócio para crescer o mercado. Então, assim, existe uma série de joint venture, ou vem e compram você. Mas eu, acima de tudo, eu diria isso, assim, tá antenado ao mercado e se colocar no mercado, se colocar à disposição, fazer parte, discussão. Tem muitos grupos que, de fato, humildemente eu digo, que eu participo, eu fico ouvindo. Não tenho a menor capacidade, às vezes, de entrar numa discussão com eles. Mas eu tô ali ouvindo e tô absorvendo conhecimento. Então, numa próxima rodada, talvez eu já possa participar um pouco mais. E assim, né, consequentemente, a gente vai absorvendo informação para você poder discutir. Às vezes não é de igual para igual, mas você pelo menos poder discutir as coisas com aquele grupo. E você vai ter muitas particularidades que você vai poder contribuir com outros grupos. Então isso é natural, é uma troca de informação. Mas fazer parte é fundamental. Às vezes você já pode, nesses grupos, nesses contatos, já ser até uma solução para os outros integrantes. Muito. Lá no G4 tem muito negócio sendo feito. Muitos negócios sendo feitos. Recentemente até uma empresa foi investida por algumas pessoas do G4. Né? Então a gente acompanha muito, né? Então, assim, lá no grupo, cases de coisas sendo resolvidas. Então, por exemplo, um case assim, bizarro, semana passada, no grupo nosso de WhatsApp, tinha um membro que estava com um problema com uma grande companhia, né, brasileira, internacional, mas com muita força e presença nacional, e estava com um certo problema ali, com a questão logística e tal. Pingou o telefone do CEO da companhia, e aí não é qualquer CEO, não. Tá? E já direcionado, pode entrar em contato, já falei, eu cuido da parte tributária dessa companhia, falei com o CEO, ele está esperando a sua mensagem para te ajudar a resolver essa questão administrativa que está aí. Então, assim, é acesso. Eu acho que o acesso é tudo, sabe? Então, assim, muitos negócios eu tenho acompanhado nessas rodadas que estão sendo feitos. Então, são escolhas, né? Eu escolhi viver uma vida em família. Então, tem minha esposa, tem meus filhos, tem minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, enfim, né, minha sogra, galera. Vivo minha vida com a família, mas vivo minha vida profissional. Então, são escolhas. Tem gente que faz outras escolhas. As suas escolhas vão te levar a alguns lugares. As minhas têm me direcionado aonde eu quero ir. Aonde eu sempre sonhei ir. E não tem nada a ver com dinheiro. Zero. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Falo muito sobre isso. Né? Dinheiro sempre foi e sempre será. Né? Mas, e aí muitos falam, mas tá, poxa, eu vejo só o Léo viajando, eu vejo só o Léo isso, eu vejo só o Léo aquilo. Mas, por exemplo, meu filho agora, de 6 anos, vai fazer a formatura dele agora em novembro. Eu não vou estar aqui. Então não tem preço que pague isso. Não vou estar aqui, não tem preço que pague isso. E não volta. Mas não é nenhuma escolha, foi momento e eu não pude fazer uma escolha diferente nesse momento. Então, dói, né? E não dói no bolso, dói no coração, mas é isso. Então, assim, mas eles entendem, eles compreendem, sabe? Eu converso muito sobre isso em casa, mas são escolhas. Os nossos caminhos dependem das nossas escolhas, né? E às vezes a gente escolhe errado, tudo bem, só que a gente só vai saber se escolher errado se a gente escolher, se a gente tentar. Tem que tentar, a gente tem que buscar. O empreendedor, ele tem que tomar risco, ele tem que arriscar, né? E muitas vezes tem empreendedor que faz o all-in, né? Aposta tudo. Cara, tudo bem. Mas era o momento, era a tese, era aquilo. Eu não julgo, sabe? Eu não julgo quem faz o tamanho das apostas das pessoas. Eu sou um pouco mais moderado, né? Sou um pouco mais... me limito um pouco mais nisso.
Sou bastante arrojado, mas a gente tem que arriscar, a gente tem que tentar, a gente tem que buscar, não tem jeito. Uau. Nossa, não, muito eu bom, ficaria né? aqui por horas ouvindo, viu? Muito bom. Passa rápido, né? Não, Passa enriquecedor, né? Total, ouvir você falando com essa bagagem, com esse peso todo, muito bom ouvir mesmo. E eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir o que você está falando aqui pra gente, vai agregar com certeza e faz parte aí do teu propósito que você leva, né? Muito legal. Vamos pro quadro? Vamos. A gente precisa ir para esse quadro porque o Léo, ele acabou não participando do primeiro episódio. Pois é, novidade. Né? Não são só cortinas e um novo espaço, agora temos quadros novos Que também legal. aqui no podcast, que é o Histórias Minhas. Nunca contadas. Olha aí, que legal. Histórias Minhas. Já viu algum episódio assim? Já viu algum trecho? De vocês ainda Ai, não. Que bom. Não, ainda Uau, não. adorei. Que aí fica, né? Porque você sabe, Contando. quando eu participei, eles me pegaram de surpresa também, tá? Eu não sabia que tinha A esse gente quadro. acha ótimo. E aí depois eu fui ver os outros podcasts, eu falei, gente, era só eu ter assistido. Eu já estaria, Colar, né? Fazer uma colinha, né? eu estaria preparada, mas não, fui pega de surpresa. E foi muito bom. A gente tem alguns convidados que olham antes, estudam, né? E já vem com uma história pronta. Mas é muito bom porque o que vier à sua cabeça, imagina uma história marcante, você estava falando sobre, né, coisas interessantes, grupos, ou até mesmo algo da sua vida pessoal que você lembre agora e você nunca contou. Uma coisa que a gente quer saber assim, nossa, nunca imaginaria isso do Léo Stefan, ou nunca foi contado isso antes. Eu acho que eu eventualmente posso ter comentado com uma ou outra pessoa, pouquíssimo, não sei se eu dei, sim, não sei se no outro eu falei sobre isso, algum detalhe sobre isso, mas a chave que mudou minha vida, e aí espero um dia escrever um livro sobre isso, né? Como eu disse, eu não sou blogueiro, não sou influencer, não sou palestrante, não sou escritor, né? Fui redator, tenho uma boa afinidade com a escrita, espero escrever um livro sobre isso, que é o dia que cortaram a luz da minha casa, né? O dia que cortaram a luz da minha casa. E para mim foi a virada de chave. E aí eu fecho os olhos, eu mentalizo a capa do livro e eu mentalizo o título do livro. Chama-se O Poder da Energia. Né? E aí ela tem uma ambiguidade, tem uma questão dúbia aí, né? Da energia. Realmente, o poder da energia elétrica que foi cortada e eu vi minha casa sem energia e meu pai bastante preocupado e tentando resolver como pagar aquela conta de energia. Né? E na época eu até me envergonhei pela situação. Você tinha quantos anos? Isso tem uns 20 anos mais ou menos. Me envergonhei pelaquela situação, mas também aquilo foi a energia que eu precisava e eu disse pra mim depois daquilo, que nunca mais aquilo ia acontecer. E aquilo nunca mais aconteceu, e se Deus quiser, e pela força do meu trabalho, aquilo nunca mais vai acontecer comigo, com os meus filhos e com a família que hoje eu tenho, né, como provedor. Né? Hoje, graças a Deus, eu consigo dar uma condição melhor para minha família. Então, esse ponto foi um ponto que, assim, marca, eu nunca esqueço desde o dia que cortaram e toda a trajetória dos 2 dias ali até pagar essa conta, eu nunca esqueço. Essa é uma história que eu não esqueço. Eu fecho os olhos, eu lembro dela toda. Mas também foi a virada de chave da minha vida. Eu acho que foi importante, foi difícil, mas foi importante. Foi o que acho que me virou essa chave de eu falar... Legal. Então, isso nunca mais vai acontecer e nunca mais aconteceu e não vai acontecer mais porque tem uma coisa que eu acredito em mim. Eu nunca desacreditei do meu potencial, nunca desacreditei da minha força de vontade, nunca desacreditei de onde eu poderia chegar. E tudo que eu vejo hoje, quando eu vou para São Paulo, no meu escritório, as viagens que eu faço, eu falo para minha esposa... Parece que a história que eu via há 25, quando eu tinha 10, 12, 15 anos, eu me via nessa posição hoje, sabe? De ser um empresário, de ter negócios fora de Cuiabá, de estar vivendo em grandes grupos, em grandes companhias, sabe? Poder visitar alguns amigos na Faria Lima, meu escritório hoje é na Vila Olímpia, com meu sócio, é uma das áreas mais nobres de São Paulo. Nosso escritório aqui em Cuiabá, modéstia à parte, é um dos escritórios mais modernos da cidade. Nós estivemos lá. Está aberto para quem quiser conhecer. Então, eu acho que foi uma grande virada. Vou escrever um livro sobre isso ainda. Poder da energia. Poder da energia. Vou patentear. Milena, vamos registrar logo isso. Já está registrado no podcast. Agora, isso. Né? Agora Fica tem aí. que levar lá para o INPI, né? Total. Fazer o registro. Começar a escrever o livro.
Muito interessante, eu não esperava. Acho que foi realmente... Esse é o objetivo do quadro, né? De histórias marcantes que nunca foram contadas, mas que foram realmente né? Cruciais aí na vida. E já deixou um gostinho de quero mais, né? Que vem aí, né? O livro. Sim, vem um livro sobre isso. Aí depois a gente vem um terceiro episódio. Já vai ter um terceiro episódio. Vai deixar. Mas eu achei muito... Realmente impactou e você falou sobre o que te mexeu, o que foi mais marcante ali foi os 2 dias até o pagamento, né? Até o pagamento. É o teu pai no processo. De né? correr atrás daquele dinheiro que ele não tinha, de pedir emprestado, de negarem para ele, né? E ninguém tem obrigação de emprestar nada para ninguém. E você é muito novo, mesmo, a gente às vezes, todos nós aqui com filhos novos, né? 10, 11 anos, 10 e 6, você falou 8 e 6? 8 e 6. 8 e 6, a gente... Às vezes tem a vaga impressão errada que os filhos não estão observando, não estão se espelhando ou prestando atenção. E hoje a gente até teve uma conversa sobre isso, né? Que a gente vai lançar um podcast Kids aqui com os nossos filhos, né? Já montando o casting ainda, né? Hoje foi um teste, né? A gente conversou um pouquinho. Eu falei pro Rafa que a gente precisa de um advogado pós-podcast. Porque eles são muito espontâneos, né? Eles falam mesmo. E acho que isso é muito legal, né? Com 8 anos a gente já se surpreende, né? Muito demais. Com isso. Quem sabe ele não pode ser um convidado, como que é o nome deles mesmo? Gabriel, de 8 anos, e Miguel, de 6. Gabriel e Miguel, quem sabe não Quem sabe dá certo, né? Convidados. Sim. E eles observam isso. Então, foi interessante te ouvir dizendo que isso que foi a virada de chave, né? Foi, total. Talvez os pais nem saibam a importância que tem esses momentos, né, de crise ou alguma coisa que acontece que vira a chave. Tudo na vida, né, não são assim só mar de rosas, né? Não é assim, é muito complicado. As pessoas hoje vivem uma vida de internet. Então, assim, quem me vê ali, talvez pela internet, né? A Milena acompanha o nosso dia a dia lá na empresa, minha esposa acompanha o meu dia a dia em casa, os nossos colaboradores, parceiros acompanham o nosso dia a dia na empresa. Sabe as dores nossas, né? Então, assim, todo mês a gente acorda com um boleto. Dia primeiro a gente, acorda com um mega boleto para pagar no final do mês. Então, assim, tem que correr atrás, tem que viajar, tem que correr. Por quê? Porque meus negócios... Mas quem está de fora... E aí, recentemente, eu recebi uma fala... tá legal a sua vida, né, cara? Só viajando aqui. Mas eu acabei de dizer, vou estar viajando no dia que meu filho faz a formatura. Então, assim, ninguém sabe o preço disso. Agora, uma fala como essa não me desestimula, não fico bravo... E também, como a fala de tapinha nas costas, também não me envaidece. Pra mim é zero. Legal. Zero. Eu não me abalo nem pra cima nem pra baixo. Por quê? Eu acredito no meu potencial. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei onde eu posso chegar, sabe? E eu vou chegar. Então, assim, independente, eu falo na empresa isso, né? Independente de quem tá na cadeira. A cadeira não pode ser maior do que o propósito. Nunca. Então, quando eu não tiver mais cumprindo o meu papel dentro do propósito da companhia, eu tenho que deixar aquela cadeira e, eventualmente, ser só apenas sócio. E se eu não servir mais como sócio naquele propósito, eu tenho que deixar esse quadro societário. Porque é isso, eu acho que tudo na vida é um propósito. E a gente ajuda a semear e a levar esse propósito à frente, ou a gente sai. Eu nunca tive em mente segurar propósito, barrar sonhos, julgar sonhos. Tem pessoas que sonham em ter uma Ferrari, viajar não sei pra onde, fazer isso, como tem outros que sonham em ter uma chácara lá no cantinho, ficar pescando a vida inteira. Cara, ok, zero problema com um e com o outro. É o sonho da pessoa? Então, ele busque o seu sonho e ele realize. Então, assim, a vida do empreendedor é muito difícil, né? E muitos ficam pelo caminho e voltam depois, e tentam, e voltam, e tentam, e uma hora dá certo. O que não pode é a gente desistir. Eu tive muitos empreendimentos. Eu comecei lá com 15 anos, eu fiz uma festa, chamava-se Noite do Axé, deu maior prejuízo para minha mãe. Então, assim, mas fiz um evento. Aí depois eu comecei a empreender no ramo também de festa, mas aqui em Cuiabá, com cobertura de shows, festas, com site. E aí fiz isso. Aí depois eu abri uma empresa, aí não deu certo. Aí depois abri uma empresa de comunicação visual, que eu nunca esqueço. Minha mãe recebeu um dinheiro de uma venda da casa do pai dela, que tinha falecido, do meu avô que tinha falecido, e me deu todo o dinheiro para comprar uma máquina de recorte de vinil. E aí eu montei aquilo, não deu certo, não consegui, não paguei a máquina, vendi, quebrei, voltei, fui trabalhar. Então, assim, aí depois daquilo, entrei no mercado de publicidade e propaganda, fui abraçado, fui treinado, sabe? Me deram oportunidade. Mas eu fiz dessa oportunidade
o meu caminhar profissional. Eu não deixei aquele que me deu oportunidade em maus lençóis. Fiz por onde e as pessoas... essa pessoa chama Manga, se orgulha do profissional que eu sou hoje. Que ele vira e mexe, ele me manda mensagem e fala: Bruxo, cara, você tá bem, pô, parabéns, sabe? É um cara que eu tenho o maior carinho por ele. Então, assim, disso eu comecei a trabalhar, virei um intraempreendedor dentro das agências que eu trabalhei. Levei negócios, ajudei as agências a crescerem, tenho certeza disso. Disso eu criei o Papo Criativo, estando dentro de uma agência que não atrapalhava o meu dia a dia na agência. Muito pelo contrário, eu sabia muito bem diversificar isso. Feito isso, abri uma startup de um aplicativo, não deu certo, Inovale, e assim foi. Olha a trajetória que foi construída. É muito mais derrota. Só que eu não olho pelo lado da derrota, eu olho pelo aprendizado. Muitos, né, as pessoas, eu perdi. Não, eu sempre aprendi. Eu nunca perdi. Eu sempre aprendi. Eu nunca fui derrotado. Eu sempre tirei um aprendizado. Então, assim, para mim não é perca, é aprendizado. Sempre. Eu olho aquilo, não deu certo? O que não deu certo? Então, eu aprendi com isso. Próximo passo, próximo nível. E assim eu vou construindo. É que, na maioria das vezes, quando as pessoas olham para nós, que tá de alguma forma na liderança e tudo mais, eles olham como recorte, né? Uma fotografia. Total. Hoje é você, sendo você. Mas não esquece sabe da jornada, né? Ainda mais essa geração, né? Tá acostumada a pequenos, tudo curto, né? Vídeos curtos, recortes. Realmente, quando olham pra gente... Quando eu vou fazer recrutamento e seleção, e aí eu tô contratando uma nova pessoa para as empresas que eu presto serviço, eu sempre falo, existe uma jornada, tá a fim de pagar o preço? É isso. Porque eles querem chegar e já ter tudo pronto, né? Olha, cheguei, eu consegui a melhor cadeira, tá tudo bem, tô feliz aqui, tô realizado. Não que isso não aconteça, pode acontecer sim, mas vai depender da sua jornada antes daqui. Tudo tem um preço, né? É aquela velha massa. Não tem almoço grátis. Não tem jeito. Se for grátis, tem algum problema aí. Entendeu? Tem alguma coisa errada nessa história. Uma hora vão te cobrar. Sim. Muito bom. Com certeza. Futuro? Vamos falar de futuro, né? Eu acho que nosso último quadro. Né? Ele já deu uma ênfase muito boa aqui de coisas do futuro, quando você fala de planejamento, né, a longo prazo. Mas tem alguma coisa que você quer acrescentar aí, o que você vê na Inovale para futuro, na sua vida, na sua carreira, de um modo geral? Que vai ser explorado ainda pela Inovale ou dos seus negócios. Com relação à empresa, né, a Inovale, e a gente também tem dentro da Inovale uma spin-off, que é o 360 News, qual a Milena é coordenadora e cuida muito bem, que é o nosso braço de comunicação, que é um site de inovação, que a gente fomenta muito esse mercado. Dentro do CNPJ, a minha proposta, né, o meu objetivo para os próximos anos é justamente esse, é ampliar o nosso relacionamento com o mercado. Né, o meu sócio com o resto com os demais diretores e gerentes estão preparando todo o nosso, né, os nossos desafios para os próximos 5 anos. A gente contratou uma consultoria em São Paulo muito adequada ao que a gente pensava para o momento. Então, nós temos uma frente hoje com o meu sócio, os diretores, eu digo assim, cuidando do dia a dia da operação, eu saindo cada vez mais dessa operação e ficando cada vez mais nessa questão do estratégico, relacionamento com o mercado e olhando novas oportunidades, como, por exemplo, essa minha ida para os Estados Unidos para ficar 30 dias lá. Então, assim, se eu estou no dia a dia da operação tomando decisão, eu não consigo ir. E se eu não consigo ir, a gente não consegue tentar validar essa hipótese. Se eu não valido essa hipótese, eu nunca vou saber se ela daria certo ou daria errado. E ela vai dar certo. E por isso eu estou indo validar. Então, meu papel hoje na companhia é relacionamento com o mercado e buscar novas frentes para que a gente possa continuar crescendo dentro da companhia. E como pessoa é isso, é continuar me olhando, né? Olhando hoje, mas me vendo daqui a 2 anos. Então, como eu tenho que estar daqui a 2 anos? Né? Em termos de capacity, intelecto, conhecimento, saúde, né? Comecei a buscar um pouco mais, não vou para academia ainda, mas vou começar a ir, porque os blogueiros é assim, né? Acorda, faz primeiro lá a academia, almocinho fit, brincadeiras à parte. E você gosta de academia? Não gosto. Então eu vou te indicar um lugar que, para quem não gosta de academia, nós descobrimos semana passada. Restaurante? Com a minha esposa. Também, tem restaurantes aí para indicar, mas uma academia de funcional, que é bem interessante. Legal. Ali na Praça Popular. A gente começou semana passada. Olha, para quem não gosta de academia, só não vou falar o nome aqui ainda, que vamos... Quem sabe a gente fecha uma parceria. Perfeito.
Mas isso aí. depois eu te passo a indicação. Mas para o CNPJ é isso. Olhando, a gente está se preparando para os próximos 5 anos, mas olhando daqui a 2, 3 anos a empresa para buscar um patamar maior para a gente, desde fundo de investimento, crescer, ou vender ou parte, ou ser acelerado, ou comprar novas companhias para fazer parte do grupo. Né? Enquanto pessoa, me preparando para os próximos 2 anos e como pessoa, realmente tenho feito algumas investidas, né, em startups e quero continuar fazendo. E o meu propósito é isso, é tentar construir uma jornada de conhecimento e informação e que eu possa deixar nessa jornada de conhecimento e informação algumas fontes para que algumas pessoas possam beber. E se eu puder deixar essa fonte cada vez mais rica, eu vou fazer isso de uma forma muito natural, porque isso eu sempre fiz, né? E nunca mirei, nunca projetei isso, mas isso aconteceu por quê? Mais uma vez, isso faz parte do meu porquê. Né? Então, acho que isso é importante. Legal. Vamos então pro nosso último quadro. Passa rápido demais, né? Rápido, voa, né? Eu tô aqui, assim, poderia ficar o resto da tarde, Sim, tranquilamente. Com certeza a gente vai ter motivos para ter um terceiro episódio. Teremos. Porque na volta de Nova York, com certeza, a gente vai querer Vem saber aí. E quando eu lançar meu livro. tudo. E com Eu o tenho livro, 2. O Poder da Energia também, a gente vai querer. Eu já vejo mais 2 episódios. Mais 2 Perfeito. pelo menos, Do né? livro vai ser um total, né? Vai ser um dia só para lançar o livro. Só porque a gente isso. quer saber todos os Aham. detalhes, né? Bom, você falou bastante, Léo, sobre se enxergar nos próximos 2 anos, sua visão de 2 anos, que é muito, muito legal, muito interessante, vai muito de encontro também aos nossos valores, né? Sim. De sempre olhar para frente, de sempre se colocar. E o nosso quadro, ele é o 10 em 10. Como funciona? É um desafio para você, olhando para sua câmera, que é essa aqui, conversar com o Léo de 10 anos atrás, mandando um recado para ele, ou né, uma mensagem pro Léo de 10 anos atrás. E desafiamos você também a olhar e falar com o Léo de 10 anos à frente. Também mandando essa mensagem para ele, olhando para a câmera como se você estivesse olhando para o Léo, de 10 anos mais novo, 10 anos mais à frente. Que mensagem você teria para cada Léo? Perfeito. Bom, há 10 anos, né? Vamos lá. Você está passando por um turbilhão de coisas, né? A sua vida pessoal está em uma transformação absurda, a sua vida profissional está fervilhando, você está com muitas dúvidas, mas o seu pessoal vai se ajustar, você vai entrar num trilho de organização, de crescimento espiritual, né? De encontrar o seu caminho com as pessoas certas, terá um futuro brilhante e profissionalmente não vai ser nada diferente do que você sempre sonhou. Uau! Muito bom. E era um muito Léo bom. que ainda não tinha os Não, seus filhos, há 10 né? anos eu conheci a Fabiola, que é minha esposa. Eu tava então passando. por isso que tem esse Vim de peso, uma, né? vim de uma história, né, assim, pessoal de muita reviravolta. Conheci a Fabiola e consegui equilibrar a vida pessoal, consegui ter mais maturidade, racionalidade. E, como eu disse, não existe CNPJ forte com CPF fraco. CNPJ organizado com CPF desorganizado. Então, assim, isso me ajudou muito a me organizar pessoalmente, né? E com isso, assumindo algumas responsabilidades, é aquilo que eu falo, a gente traciona também na vida profissional, porque, como eu disse, eu não queria que nunca mais algumas coisas acontecessem na minha vida, né? E nunca mais aconteceu. Então, eu precisava, como eu disse, não ter almoço grátis. Eu precisava fazer acontecer. Uau. Perfeito. Léo, 10 anos à frente. Léo, tudo que você conquistou é muito mérito seu, da sua força, da sua jornada, do que você sempre buscou acontecer. E esse momento que você está vivendo, né, é o que você sempre quis, é o que você sempre buscou, mas não é o início, né, e não é o fim. Virão aí mais muitas outras décadas de crescimento e realização, porque você, como empreendedor, você jamais vai perder essa veia e essa vontade de fazer algo novo. Muito bom. Adorei. Tenho certeza que o Léo vai ficar muito feliz quando Vai, muito. chegar os filhos, ver essa mensagem Deus pro quiser. Léo. É como a gente sempre fala, né, nos episódios. Imagina você deixar esse registro e se assistir daqui a 10 anos, porque Perfeito. você vai estar falando, se encontrando, né, olhando Com o no Léo. olho do Léo de 10 anos atrás, daqui a 10 anos,
E de 20 anos também, imagina, né? Ficar um Perfeito. registro daquele... Muito A bom. mesma sensação que você tem. E para fechar, né, tem um fato que as pessoas muitas vezes confundem, a sua confiança com a arrogância. É. Então, assim, falta muita confiança para algumas pessoas. E aí, muitas pessoas não exaltam isso, ou não valorizam isso, ou não buscam isso, com medo disso ter conflitar com uma arrogância. É o que eu costumo dizer também sobre ganância, né? A pessoa gananciosa e a ambiciosa. A ambição nos motiva, seja no dinheiro, seja em ter um corpo XYZ, seja uma ambição por uma viagem. A ganância te guia, a ambição te guia, a ganância te cega. Então, assim, a gente tem que ter, sim, confiança, a gente tem que ter ambição, a gente tem que ter força de vontade, a gente tem que ter convicção e a gente tem que ter medos também. Uhum. Os medos são importantes porque os medos nos ajudam a não pisar em terrenos que muitas vezes você sabe que não é o terreno mais seguro. Mas um pouquinho para cá, sabe, o risco vale. Então, não, sabe, assim, calcule o risco, arrisque, porque senão você nunca vai saber se aquilo daria certo ou não. Mas pular de um precipício, aí é burrice. Muito bom mesmo. E aí, Rose? Gente, eu tô encantada, tá? Tô aqui fascinada. É muito bom ouvir conversa boa. Pessoas interessantes são pessoas interessadas. E você deixando não só a mensagem aqui pro Léo, mas se preocupando também com outras pessoas que estão ouvindo isso, né? Quando você fala sobre essa diferença da confiança com a arrogância, eu concordo total. Vamos aproveitar esse último minutinho para perguntar, fazer a última pergunta, que é claro Perfeito. que eu não ia resistir. Saber o que mais te impactou, o que mais você aprendeu em Dubai. Tô curioso, que não é, Rose? Eu posso fazer uma última pergunta depois? Depois dessa, Então pode. tá, Então beleza, vamos, podemos. vamos lá. Pode. Olha, eu aprendi que Dubai é mais quente que Cuiabá. Cara, Gente. mais quente do que hoje, que fez 45 Mais graus. quente. Mas brincadeira, é quente mesmo, é muito quente. Eu achei mais quente que Cuiabá. Um clima tava um pouco úmido lá. Mas assim, eu aprendi em Dubai o poder da organização. O poder da organização. Quando eles conseguiram organizar a cidade ou o país, né? Porque eles são os Emirates, né? O Emirado, com um objetivo, eles conseguiram transformar aquele local, sabe assim, num lugar super moderno, organizado, pujante, sabe? Então, assim, uma receptividade. As pessoas, elas estão em Dubai para trabalhar. Para trabalhar. Para servir. Então, assim, lá você é muito bem atendido, você é muito bem recebido. Então, eles fazem do que eles têm o diferente. Então, assim, é muito legal, assim, sabe? É uma cultura diferente, é uma experiência diferente. Quem puder conhecer, assim, vá, sabe? Viva essa experiência. Porque um lugar que era, né, um monte de terra há alguns anos e hoje é tudo aquilo, não seria sem foco, disciplina e resiliência, né? Então, Sim. acho que isso é importante. Então, por mais dinheiro que tivesse, porque o dinheiro não constrói princípio, né? O dinheiro não traz educação muitas vezes, né? O dinheiro ele pode trazer algumas outras coisas, mas o dinheiro é importante, mas se você não tiver foco, resiliência, planejamento, objetivo claro, e eles tinham um objetivo claro, porque quando a gente vai para lá, e quem pode fazer aqueles tours guiados, né, como eu fiz, eles contam uma história, né, do pai, né, que é o pai do atual sheik, né, do Emirate lá, que é o pai dos Emirados. Então, assim, ele tinha uma missão muito clara para os Emirados. Então, e isso está se consolidando. Isso há décadas e décadas e décadas e décadas lá atrás. Então, acho que é isso. É foco, disciplina, organização. Né, eu acho que é fundamental ali. Eles têm isso muito claro. E eu achei, Rose, interessantíssimo a escolha de Dubai como destino de lua de mel. Eu achei inovador, inclusive. Acho que quero Foi muito comentar legal, isso. foi muito Aham. legal. Bacana. Legal. Você ia fazer a última pergunta? Sim, vamos lá. Chega, né? Já estamos judiando. Né? Nada, é sempre um prazer. Eu queria saber o que muda pro Léo do último podcast para esse. Primeiro, assim, cabelo, né? Eu coloquei cabelo. Muito pessoal tá me perguntando, o que você fez? Cara, coloquei cabelo. Brincadeira, mas coloquei mesmo. Faz o quê? Já uns 4 anos mais, né? Uns 4 meses. 4 meses. Eu acho que muda é só a quantidade de informação e de experiência que eu venho adquirindo.
né? Porque, assim, na minha essência, eu não mudei, né? Não mudei nem o Léo de 10 anos atrás. Muda algumas coisas, assim, no sentido de acesso, oportunidade. Hoje, se eu, por exemplo, quero testar uma ideia em Nova York, eu consigo fazer isso hoje, né? Há 10 anos eu não conseguia nem imaginar isso. Mas é tudo uma história, uma caminhada. Mas é importante que a gente seja melhor do que ontem, né? E que amanhã eu possa continuar sendo melhor sempre. Então, o que eu poderia dizer do último podcast, eu acho que eu me torno cada vez melhor, enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu só consigo ser melhor porque eu consigo absorver mais informação, eu consigo fomentar essa minha ambição pelo conhecimento, pela inovação, por crescer, por conhecer por ter novas oportunidades, por conhecer novas pessoas, novos empresários, conhecer novas histórias. Então, nesses últimos meses, conheci muita história, aprendi muito, eventualmente pude ensinar alguma coisa. Então, hoje, eu sou um cara com muito mais bagagem do que eu era. Mas, na essência, é a mesma. E meu objetivo é o mesmo ainda, continua sendo o mesmo. Só que há 4 meses, uma coisa eu não tinha. Eu não tinha essa visão para os 2 anos. Foi em maio, então isso tem 5 meses. 5 meses. E é isso. No último podcast eu não tinha visão para 2 anos. Isso eu construí nesses últimos 5 meses. Eu me projetei para 2 anos. E aí nessa trajetória, depois do podcast, é isso. Eu vim absorvendo muito conhecimento, informação, me entendendo enquanto pessoa, enquanto profissional, e onde essa pessoa e esse profissional gostaria de estar. E hoje eu chego aqui sabendo quem eu sou hoje, né? Mas planejando quem eu quero ser daqui 2 anos. E essa é a magia do podcast, né? Muito bom. Do videocast, né? Onde você pode se ver, se acompanhar, né? E registrar cada etapa, cada passo, né? Da sua trajetória, do seu planejamento que você fez. É muito legal se escutar. Eu acho interessante quando você traz isso também, porque a gente está numa reta final de ano, né? Imagino que tem muitas pessoas aí que vai assistir também, que está nos ouvindo, tentando aí planejar alguma coisa, imaginar... Ou realizar ainda o planejamento, que dá tempo coisa ainda, que dá tempo, né? Olha para você tempo. ver, 5 meses, né, que a gente está falando aqui, imagino que muita coisa aconteceu. Muita coisa ainda vai acontecer, inclusive, vai acontecer. né? Aconteceu muita coisa e muita coisa ainda vai acontecer nos próximos 2, 3 meses que faltam pro ano. Nunca é tarde, assim, nunca é tarde, sabe? A gente tem que começar, aquele negócio de começar a dieta na segunda, ou de começar a academia na segunda, ou começar no dia 1º de janeiro, cara... Não, comece. Não, agora. Comece na quarta, comece na quinta, comece na sexta, comece à noite. Eu tinha um hábito, também outra coisa, eu não tinha o hábito de leitura, não lia. Por uma questão de foco, ansiedade, enfim, né? Eu tinha muita dificuldade de me concentrar. E nesses últimos meses, eu li um livro, e aí eu consegui ler esse livro. Botei um objetivo. Falei, vou ler esse livro em 30 dias. E eu li. Que é do Simon Sinek. Não, esse eu tô lendo agora. É o Porquê, inclusive. Né? Comece pelo porquê. Por isso que eu venho falando do porquê também, porque é uma coisa que eu já... Lendo o livro, eu falo, puxa, faz muito sentido isso, e a gente sempre teve isso, né? Você sempre teve isso, e a leitura dessa obra, principalmente, tem fortalecido cada vez mais isso. Mas as decisões difíceis, né, do bem. Então, assim, eu acho que é importante a gente buscar conhecimento, buscar novas culturas, buscar novos hábitos que você não tinha. Então, eu não tinha um hábito de leitura. Comecei a ler e coloquei um objetivo. Vou ler um livro pelo menos por mês. Nessa jornada agora, quero fechar dezembro com pelo menos essa meta batida. Meta de outubro já está sendo batida já, então vamos lá. Muito bom. A gente sempre fala entre nós, assim, que a gente não vai ser uma pessoa diferente, é clichê, mas eu gosto de falar que você não vai ser uma pessoa diferente fazendo as mesmas coisas. Jamais. Então faz sentido quando ele fala de leitura, né? Vem também atividade física, né? E legal. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Léo, muito bom te receber hoje aqui. Estamos falando, inclusive... na Semana da Inovação, né? Dia 19, segundo Milena Google. Exato, dia 19 de outubro, Dia da Inovação. Deixa um recado aí pro pessoal, né? Uma mensagem sobre esse momento, né? De viver a semana, conversando conversando em plena Semana da Inovação. Então, para encerrar, eu queria que você deixasse essa mensagem sobre inovação, ou que você quiser deixar aí de recado para o pessoal que está assistindo. Então, para quem está ouvindo na íntegra, muito importante esse recado que a Milena passou aqui. A gente quer falar também sobre o DNA da Inovale, né? É muito importante porque a Semana de Inovação não tem como não trazer essa mensagem. Então, Léo,
Por favor, o microfone é seu. Perfeito. A inovação sempre fez parte da minha vida, né? Então, assim, eu acredito que a inovação ela pode e deve mudar a vida das pessoas, ela pode e deve mudar o status quo das coisas, né? Então, ela pode e deve mudar qualquer coisa. A inovação é isso, é evolução, né? E Inovale, ela vem da junção de inovação, de inovar com vale, desde Vale do Silício como valer a pena. Então, para mim, inovação vale a pena. Então, Inovale, né? Então, dia 19 de outubro, dia da inovação. Eu acho que, independente do mercado de atuação, do perfil profissional, se é um CLT, um PJ, um empreendedor ou intraempreendedor, a inovação ela tem que fazer parte do seu dia a dia, das suas ações, do seu pensamento, dos seus objetivos, né? E nós, da Inovale, valorizamos muito isso, né? Desde o nome, né? E procuramos trazer isso. Eu tenho essa veia de buscar sempre a inovação e trazer isso para dentro de casa. Inclusive, na Semana da Inovação, a gente prepara a equipe, faz uma série de bate-papos, ações com os colaboradores, não só da porta para dentro, mas também da porta para fora. Somos apoiadores da Semana da Inovação Mato Grossense, agora, estamos fazendo parte de um projeto do Senai sobre inovação em IA também. Então, assim, não só vivemos, respiramos e vendemos essa inovação, porque ninguém consegue vender nada o que não compre, né? Exato. Inclusive, nós do Pátio vamos estar lá com o estúdio na Semana Nacional da Inovação e Tecnologia, Ciência e Tecnologia da CISTES, na semana seguinte. Então, você que está assistindo agora, na semana que vem, a gente vai estar no Centro de Eventos Pantanal com o nosso estúdio. Vocês estão convidados, né? Já havia até feito o convite para a Milena, estão convidados para participar junto conosco. Obrigado, estaremos lá. E é isso. Obrigado, Léo. Milena, algum ponto ainda que vale a pena aqui? Perfeito. Até porque a agenda aqui. Agenda corrida, Kaique, tudo certo, produção. Perfeito. Gente, foi muito gostoso esse papo. Eu parecia que a gente nem tava com câmeras aqui hoje. Eu fiquei bem confortável. Tava muito. O que você achou, bem. Léo? Não, maravilhoso, né? Assim, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente está trazendo um pouco de informação, trazendo um pouco de conhecimento. Acima de tudo, na verdade, é o que eu falo. É uma troca, né? A gente está aqui conversando, batendo um papo. E são nos bons bate-papos da vida que as ideias aparecem, que as soluções surgem, né? E que as oportunidades, elas brotam, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que buscar conhecimento, buscar conversar, network, se relacionar. O ser humano é isso, o ser humano é de relacionamento, né? Então, quanto mais você se relaciona, mais pessoas você conhece, mais oportunidades vão surgir, novos negócios você vai fazer, novas ideias você terá, novos conhecimentos, enfim. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. E quem sabe aí, quando eu for lançar o livro, a gente fala mais uma vez. Isso com certeza. Já vou querer estar presente, viu? Com certeza. Obrigado, pessoal. Tem Obrigado, Léo. 4 cadeiras aqui, com certeza a Núbia vai gostar dessa nova rodada. Sim, vai ser bom. Deixar um abraço aí para a Núbia também, que a gente está aqui hoje representando. Responsa. Né? Alguma mensagem, Rose, para finalizar? Agradecer, viu? Por tudo que você compartilhou, Obrigado. Trouxe aí, eu tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Se o Rafa tinha dúvida da minha conversa com ele mais cedo, eu tenho certeza que ele saiu daqui ciente de que estava certo. Já viu? não tinha dúvidas, agora muito Bom, mais. fico feliz. Validou tudo que a gente tinha conversado, Sim. Trouxe com muita ênfase as coisas que a gente tinha trocado ideia, principalmente sobre inovação, empreender e tudo mais. Dá um medo, dá um frio na barriga mesmo No quando você momento que a fala. gente está dando um passo para expansão, Exato. ouvir isso nos dá até uma... Né, a gente Ok, respira um pouco, faz mas parte. Quando você falou de Nós estamos romper dois. a barreira, então, vou usar aqui a palavra moderna. Lacrou. Exatamente. É isso aí. Mas lacrou, de verdade, foi muito bom ouvir. Obrigada. Que bom. E obrigada pelo convite. E, de verdade, obrigada a Núbia, né? Por ceder a cadeira a mim. Nós que agradecemos. Toca Obrigada. aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valeu. viu? Obrigado. Muito bom. Até a próxima. Sigam Léo Stefans na rede social. Léo Stefan 03. Sou Rose Campos. Rose Campos. Siga Pátio.Studios e não deixe de seguir o nosso canal PátioCast no YouTube. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.